Pessoal, bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui numa sexta-feira de manhã, para a gente fechar bem a semana. Então, meu nome é Fabiane, sou aqui do secretariado do Open Finance, e o Squad Sandbox preparou essa apresentação para explicar um pouco mais sobre a evolução da ferramenta de validação em produção. Então, que a gente vai dar um pouco sobre o contexto, né, do que é a ferramenta de validação em produção. Acho que boa parte de vocês já deve ter um pouco de contato com a versão 1.0. Depois a gente vai explicar o que é a evolução, né, como que vai ser a ferramenta 2.0, como que ela vai funcionar, quais são as premissas dessa nova ferramenta, o escopo dos testes que vai ser realizado, a gente vai fazer uma demonstração e, por último, a gente vai indicar os próximos passos para as instituições, tá? Então, aqui até para já deixar claro, a gente vai ter próximos passos para um primeiro momento aqui, o que é esperado das instituições, e depois a gente vai ter, posteriormente, a gente vai ter uma definição de recorrência e coisas do gênero. Então, isso a gente vai falar no finalzinho aqui do workshop. Então, para a gente começar, queria passar a palavra aqui para Mário. Bom dia, Mário. Oi, Fabi, bom dia. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, sim. Sim, perfeitamente. Boa. Então vamos lá. Começando aqui com o contexto, a FVP ela tem como objetivo a execução de testes de conformidade contra os servidores produtivos, tá? Alguém está falando que está sem áudio, mas eu acho que talvez seja só ele. Acho que é melhor sair e entrar de novo. Boa. Então vamos lá. Então, em julho de 2022, foi lançada a primeira versão aqui da ferramenta de validação em produção, que foi a versão 1.0, com o objetivo de validar aqui o Dynamic Client Registration, né, o DCR, e a atualização desse registro de cliente, que é o DCM. Então, a FVP 1.0, ela executa automaticamente testes contra os servidores produtivos das instituições participantes do Open Finance, tá? O escopo, ele se limita à interação com o servidor sem atingir a camada do consentimento. Então, é só o primeiro passo ali para a interoperabilidade do ecossistema, que é o DCR e o DCM. Os casos de erros identificados aqui na FVP 1.0, eles são reportados para a estrutura e para os participantes via ticket ali no Service Desk, tá? Então, hoje, a FVP 1.0 executa testes semanais, todas as quintas-feiras, contra todos os cerca de 170 servidores que estão publicados ali no diretório de participantes. Em 1º de abril desse ano, entrará em vigor uma instrução normativa, a 359, onde o Banco Central formalizou que a estrutura responsável pela governança do Open Finance deve prover mecanismo de validação de forma a garantir que os ambientes de produção das instituições participantes estejam aderentes às suas respectivas certificações, né, que normalmente são realizadas ali em ambiente de teste. Então, para 2023, foi definido o objetivo de expandir o escopo da FVP 1.0 agora para a camada de autenticação. Próximo. Agora vamos falar aqui sobre a evolução da FVP 2.0, que é uma expansão do escopo da FVP atual para a camada de autenticação. Então, a FVP 2.0, ela visa testar a autenticação das transmissoras de dados e detentores de conta, tá? Então, para esse escopo, vai ser necessário que cada instituição tenha um representante cadastrado ali no diretório de participantes, que execute a ferramenta utilizando uma conta da própria marca a ser testada. Então, a ferramenta, ela possui as seguintes características. Ela permite a realização de testes para a fase 2, de compartilhamento de dados, chamando a Paid Consents e Resources, e para a fase 3, de iniciação de pagamento, chamando a Paid Consents da iniciação de pagamento. Os dados obtidos nos testes, eles não são persistidos na plataforma, então depois de 5 minutos, após a finalização dos testes, os logs são excluídos. E a plataforma pode ser acessada por participantes habilitados ali no diretório de participantes através de single sign-on.
Agora eu vou passar a palavra aqui para o Eric, para falar das premissas. Pode ser uma pergunta agora? Pode, se alguém tiver pergunta, pode levantar a mãozinha aqui, sim, por favor. Pode mandar no chat ou levantar a mãozinha. Oi, Elias. Oi, tudo bom? Tudo Só certo com você? confirmando. Bom, esses testes são feitos em sandbox, certo? Não, Elias, esses testes eles são realizados em ambiente produtivo. Ambiente produtivo. Isso. E qual credencial que se usa para tentar validar? É um dummy? O que é? Não, aqui a gente usa um cadastro criado para executar essa ferramenta, que é aqui pela estrutura, que é o cadastro da Chicago, que faz aqui o papel do secretariado, tá? Obrigado. Imagina. E no caso nosso aqui, da IF, desculpa, não entrei no início aqui, qual seria a credencial que a gente vai poder usar? A gente que vai escolher, a instituição que escolhe que vai ser usada na plataforma para testar? Qual é o critério? Como Vai ter- aqui, a instituição que vai fazer o papel ali de receptor de dados e de iniciador de pagamento vai ser sempre a ferramenta de validação em produção, tá? E aí você vai conseguir, e a gente vai até falar disso aqui nas premissas, você vai poder escolher só instituições que você esteja vinculado como contato primário ali da FVP para poder executar. Mas acho que minha sugestão é que a gente passar por esse slide aqui das premissas, que acho que vai Ok, esclarecer parte tá dessas ótimo. dúvidas e depois a gente retoma, pode ser? Pode ser, sim. Vamos lá. Perfeito. Obrigada. Eric, bom dia. Bom dia, Fabio. Acho que aqui nessa parte a gente já consegue até sanar umas dúvidas que o pessoal está tendo inicialmente. Eu sou o Eric aqui da Radeon, a gente ajuda na construção da ferramenta. Então, quando a gente entrar no demo, vocês vão ver que ela é bem parecida com o motor de conformidade convencional, porém, a gente trabalhou em algumas coisas, em 3 premissas principais, para garantir que os testes em ambiente produtivo, que é o objetivo da FVP, então, garantir um alinhamento entre ambiente, o que foi certificado, o que foi publicado em produção, esses testes eles sejam realizados de forma segura, sem nenhum risco para as instituições. Então, aqui pegando a primeira premissa que a gente tem um acesso limitado um acesso limitado e controlado. Então, bem em linha com o que foi perguntado, você, para executar a ferramenta, é esperado que você tenha um cadastro no diretório de participantes e você esteja registrado nesse diretório com um papel regulatório específico, que é o PFVPC. Então, da mesma forma que a gente tem papéis para acessar outras infraestruturas do perímetro central, aqui a gente também vai ter um papel específico para permitir o single sign-on. Então, você vai conseguir apontar quem são as pessoas que estão realizando testes pela ferramenta. Primeiro, o outro ponto é que a execução é só liberada para organizações selecionadas, então não é possível todas as organizações ao mesmo tempo, ou melhor, é possível as organizações executarem testes, porém, a premissa ou é esperado que você tenha uma autorização dessa organização antes do acesso ou da execução de testes na FVP. E acho que, por fim, as duas últimas, que é, você só pode executar o teste contra o seu próprio CPF e você só pode executar testes contra a sua própria organização. Então, é por isso que a gente pega o diretório, a gente valida qual CPF você está utilizando, e esse CPF vai ter que autorizar o consentimento, e você valida também quais são os servidores de organização de autorização que estão registrados na sua organização. Então, você tem esse 1 para 1, ou 1 para N, um match ali pelo diretório. Misael? Bom dia. Então, pelo que eu entendi, o teste só vai até a criação do consentimento, então não tem aquele redirecionamento para uma tela de login, né? Eu estava preocupado Temos sim. Mas cada Temos instituição transmissora tem sua própria tela de login. Como é que vocês vão fazer o login? Então, perfeito. O que acontece é que essa ferramenta, diferente da outra, ela não é
Ah, não não vai é ser totalmente automatizada. automatizada, não. Vai ter uma parte Exato. manual, é isso? Perfeito. O acesso, esse é o ponto do acesso. O acesso ele é limitado, porém você basicamente vai ter uma aplicação web que vai ser utilizada para fazer esses testes. E aqui são basicamente as premissas dessa aplicação web. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu inicio o teste, tá lá minhas credenciais, ou não, né? Tá lá meus dados. Eu inicio o teste, vai ter várias coisas automáticas, mas vai ter um momento em que eu vou ter que entrar para colocar dados manuais, que é provavelmente a tela de Perfeito. login da transmissora, porque não tem como vocês automatizar para várias telas diferentes, né? Exatamente. Esse é o ponto principal que a gente vai ter aqui, que é, acho que bem no meio aqui do slide, essa parte de testes não acessam dados sensíveis. A gente vai avançar além da tela de autorização, do redirecionamento do usuário, porém o que a gente tem como cuidado aqui nessa primeira entrega é que a gente não acessa nenhum dado sensível. Então, é esperado que você consiga criar um consentimento que está agora na autorização, autorizar esse consentimento e poder validar que esse consentimento ele foi autorizado. Mas a gente não chega nem para a fase 2, a gente não chega na camada de consumir nenhuma API além da de resources, que não tem dado sensível, e para a fase 3 a gente não chega a concluir o pagamento. Então, Legal. Legal, Valeu, obrigado. Nada. Eu tenho mais. Deixa eu só fechar eu vou fechar esse terceiro bloco aqui do slide, e aí eu abro para essas dúvidas. E aí, o último ponto que a gente tem, a última premissa que a gente seguiu é que a não persistência de dados. Então, todos os dados são gerados entre a interação da ferramenta e a instituição, eles são removidos após 5 minutos. Então, você tem até 5 minutos para avaliar as causas de uma potencial falha ou até levantar um problema na ferramenta. Porém, após 5 minutos, se você não salvou os arquivos da ferramenta, enfim, eles são apagados de forma permanente, justamente para garantir essa segurança de não persistência de dados, então tokens, etc. Só reforçando que para a fase 2 a gente está garantindo que a gente apaga o consentimento no final do teste também. Então não seria nem possível você utilizar os dados após esse período. Pronto. Acho que para esse slide essa é a visão. Flávio, está com a mão levantada? Sim, bom dia. Se a instituição tem apenas contas PJ, como é que vai ser feito esse teste? Flávia, a gente... Pode falar, Fabi. Não, é que essa parte dos próximos passos a gente vai entrar ali no último slide, o que vai ser esperado das instituições. Mas, basicamente, tem como executar como PJ também. Ok. E, Thiago? Consegue analisar algum log da ferramenta dos testes? A gente entender os erros. Acho que a gente vai conseguir mostrar isso bem no demonstrativo que a gente vai fazer hoje. Mas a ideia é você ter uma... Semelhante a motor de conformidade, não? Semelhante. Se você olhar, você vai aparecer exatamente a mesma coisa. A diferença é que a gente tem essas premissas que a gente comentou, que são modificações em cima do motor, para tornar ele mais seguro. Mas são duas aplicações diferentes. Entendi. Eu levantei de novo. Eu esqueci de Pode perguntar. Hoje o teste automatizado, o teste DCR-DCM é automatizado, né? A gente só fica sabendo que lá pelo ticket, se alguma coisa der errado, avisa pra gente. Perfeito. Como é que a gente vai... Como é que vai ser a periodicidade? Como é que a gente vai... Porque nesse não é totalmente automatizado, né? Ficar lá executando e só dá... Vai ser. Tem que entrar com credencial. Como é que vai ser a periodicidade? O acesso vai ser livre por etapas, acho que a gente vai comentar bem isso nos próximos passos, mas é esperado que a instituição que esteja na lista de execução se autentique na plataforma, a partir das credenciais do diretório, e execute o teste ao seu tempo contra a sua instituição. Sim, não vai ser no mesmo modelo do DCR-DCM, não, né? Que tem um período lá que sempre executa sozinho, não. A gente que vai executar. Entendi, tá. Obrigado. Pessoal, minha sugestão aqui é a gente passar Aqui a gente tem agora a etapa, né, de falar qual que é o escopo dos testes, então exatamente o que vai ser validado. Depois a gente entra na validação e nos próximos passos. Eu ia sugerir,
vocês quiserem ir mandando no chat as dúvidas para não esquecer, mas eu sugeri a gente passar por essa parte e aí depois a gente retoma as dúvidas no final, pode ser? De acordo. Obrigada, pessoal. Mas se quiserem ir levantando a mãozinha e deixando aí já na fila, sem problemas. Obrigada. Agora, então, partindo, a gente clarificou, então, que você vai ter uma plataforma que vai ser utilizável para esses testes, e você vai se autenticar nela, e você tem um escopo limitado dos testes. Aqui a gente queria entrar mais no detalhe dos escopos dos testes. Então, para início, a ferramenta é bem simples, a gente só tem 2 testes previstos, um teste, e os 2 testes têm como objetivo garantir que você consegue autorizar um consentimento e gerar aí um token válido após a autorização desse consentimento. Então, olhando para a fase 2, o nosso objetivo vai ser criar um consentimento, validar que ele está aguardando autorização, redirecionar o usuário para autorizar esse consentimento, garantir que o consentimento, uma vez redirecionado, ele esteja autorizado. Então, essa é a parte que você vai ter o redirecionamento para a instituição. Eu pego esse consentimento autorizado e para a fase 2 apenas eu vou chamar a API de resources. Então, eu garanto que o consentimento não só foi autorizado, como também ele me deu um token que é utilizável para acessar APIs que, enfim, só seriam acessíveis via Authorization Code. E aí, por fim, última etapa, eu vou deletar o consentimento. Então, o consentimento foi gerado, ele é gerado com um consentimento de só 2 horas também, mas independente, a gente, como última etapa, a gente deleta o consentimento. E, por fim, a gente deleta o client ID utilizado. Então, pensando muito no que a gente faz nos testes automatizados, ele sempre inicia com um DCR. Então, a ferramenta ela tem os seus credenciais produtivas, ela vai gerar um DCR contra a aplicação, a instituição que vai ser testada, e ela sempre fecha com a deleção desse client ID. Para a fase 3, então, bem análogo, iniciamos com um DCR contra a instituição, então geramos aqui um client ID, geramos um pedido de criação de consentimento para pagamento, e aqui a gente sempre utiliza o CPF que é fornecido, que é o CPF do usuário que está testando. Então, geramos um pedido de criação de consentimento para pagamento, redirecionamos o usuário para que ele torne o consentimento de await authorization para autorizado. Uma vez autorizado, a gente garante que a gente consegue gerar um token via authorization code com o consentimento que foi autorizado. E aqui, para a fase 3, como a gente não tem nenhuma API funcional que não seja sensível, a gente acaba só fazendo a sequência de refresh token. Então, a gente valida que a gente consegue gerar, utilizar esse token que foi utilizado através do refresh token, só que a gente não chega a chamar aqui a API de post payment. Então, você vai autorizar um pagamento de até R$1 ali no momento do teste, porém, esse pagamento ele nunca é utilizado e o consentimento ele vai basicamente caducar após o prazo, acho que de 5 minutos. 60 minutos nesse caso. E fechamos com apagando o client ID utilizado. Fabi, aí eu não sei se a gente segue aqui para o demonstrativo ou respondo as dúvidas que a gente tem. Obrigada, pessoal. Obrigada, Eric. Eu ia sugerir a gente passar para o demonstrativo. Pessoal, quem quiser continuar mandando as dúvidas aqui no chat, levantando as mãos, aí a gente, assim que terminar os próximos passos, a gente passa por eles. Obrigada. Legal. Tá, aqui eu vou passar a palavra para o Jefferson, do Banrisul. A nossa ideia é, enfim, como a gente comentou, a ferramenta ela só pode ser executada por instituições, por pessoas credenciadas no diretório produtivo e executado contra os seus próprios servidores. Então, a gente pegou uma instituição financeira de um dos participantes do Squad, que no caso é o Banrisul, para fazer esse demo. Passa a palavra aqui. Bom dia. Eu vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá. Então, aqui a primeira etapa do diretório.
que é autorizar o usuário. Então, no diretório, o usuário que tenha a permissão vai fazer o cadastro do usuário, entrando ali no diretório, reivindicação de papel de domínio de autoridade, escolhendo algum dos papéis e depois indo em usuário do domínio da organização. Aqui, então, seleciona a FVP, o sistema, e a função do contato, que é essa sigla aqui. Cadastra o e-mail, salvar, e aí vai estar cadastrado para executar a ferramenta. Isso aqui vai estar no guia, passo a passo. Depois, o acesso à ferramenta. Aqui ele já caiu na área logada, mas senão ele solicitaria o login do diretório. Toda vez que vai executar, vai ser apresentado esse termo de condições de uso que o usuário tem que aceitar. E para quem está familiarizado com o motor de conformidade, então ele é muito parecido com o próprio motor. Então, aqui você vai criar um novo plano de testes. Só aqui ele vai abrir assim, então você vai selecionar. Tem dois planos, que um é do consentimento e research da fase 2 e o outro é teste de pagamentos. Selecionando, então você vai selecionar o seu tipo de autenticação da aplicação, que a gente utiliza Private Key. E aqui ele já traz, então, carregadas de informações necessárias. Então, aqui o CPF, caso eu digite um outro CPF que não seja o meu e que não esteja cadastrado lá no diretório com autorização, não vai conseguir avançar, não vai conseguir criar o plano, nem executar o teste. Aqui para a fase 2, então, tem esses dois testes. Vou executar o primeiro. Então, ele tem os logs que ele apresenta aqui são um pouco mais resumidos do que a gente tem no motor, mas erro, caso ocorra, é possível identificar. Caso alguém tenha alguma pergunta, eu não estou vendo aí. Alguém pode... Eu vou complementar você num ponto, Jefferson. Esse primeiro teste a gente não chegou a comentar, mas a única coisa que ele faz é validar que a gente consegue gerar um DCR contra a sua instituição, que a gente consegue gerar um token contra a instituição e que você registrou os endpoints de consentimento dentro do diretório. Então, ele é meio que uma etapa prévia a gente fazer um teste contra a instituição, contra as APIs funcionais da instituição. Caso não passe nesse primeiro teste aqui, o próximo teste eu não vai conseguir executar? Correto, exato. Então, se você não consegue, alguma das etapas desse teste não são bem sucedidas, significa que a gente não tem o prévio necessário para a gente conseguir fazer o teste de redirecionamento. Aqui eu vou continuar, então, para ele ir para o próximo teste. E aqui ele vai, então, de fato, fazer toda a parte de criação de consentimento. Aqui agora ele vai fazer o redirecionamento, então. Aqui eu vou continuar a fazer a autorização no aplicativo, utilizando aqui o handoff.
Fiz a autorização e agora ele está retornando para o teste. Esse primeiro teste aqui, ele faz algumas chamadas e validações, é um pouquinho mais demorado em relação aos demais testes. Então, é um teste, mas todas as credenciais, tudo que está sendo feito é em produção. Então, por isso que tem que ter um usuário da instituição e que vai utilizar ali sua própria credencial, sua conta para fazer o teste. Jefferson, você usou o app? Usei o aplicativo aqui. Então, aqui eu estou executando a ferramenta tablet e ali eu fiz a confirmação no aplicativo do banco. Então, utilizei o handoff ali para fazer a continuidade do consentimento. Ok, obrigado. Aí a autenticação é conforme a instituição já utiliza hoje, já oferta ali para o cliente, né? Então, se faz através de home bank, através do navegador, pode ser feito também. Aqui eu estou executando no tablet, mas se estivesse executando no computador também poderia fazer a confirmação ali no home bank. Aqui agora eu vou ir para o próximo teste. Então, seleciono pagamentos. Caso a instituição estiver certificada em mais de tipo de autenticação, ou preferencialmente executar aquela que a preferencial, né, a que mais utiliza. Ou todas também, não tem limitação. Mesma coisa, tem o primeiro teste ali que faz algumas validações. Então, só comentando aqui novamente sobre esse teste, a mesma coisa do outro teste, a gente tem um teste inicial que valida cadastro no diretório, criação do DCR e geração de um token. E ele seguiu aqui para o próximo teste, que foi o que a gente comentou no slide. Pode seguir, Jefferson. Aqui mesma coisa, então eu vou continuar no aplicativo, que eu estou logado no aplicativo, vou fazer a leitura. Então, aqui é uma transação de pagamento, ele é sempre um valor até R$1, agora é de 16 centavos. E eu faço a confirmação desse consentimento de pagamento. Então, caso ocorra algum erro aqui, ele vai, assim como no motor, ele lista em que ponto do teste ele parou. Então, você pode verificar aqui no log onde foi o ponto de erro, né? Então, aqui ele vai até o final. Tem todos os logs. Durante 5 minutos, então, esses logs aqui na tela vão estar disponíveis, ou também pode ser feito o download desses logs nesse tempo. Depois desse tempo de 5 minutos, vai ter apenas a informação do teste e o estado do final ali, mas os logs ele não vai ter mais nenhum log. São esses testes. Aqui é bem simples assim a execução. Quem já está familiarizado com o motor de conformidade, ele não é muito diferente. Tem apenas a etapa ali do cadastro no diretório com a função e depois aqui o login e a execução dos testes.
Jefferson, muitíssimo obrigada. Aqui acho que algumas informações só. Jefferson, na verdade, se você conseguir voltar ali, Claro. só em todos os planos de testes, por gentileza. Uhum. Acho que pode ser ali naquela página inicial, por gentileza. Página inicial do... Do motor mesmo, e depois ele tem aquele ver todos os testes. Do segundo botão. Então, aqui nessa página, todo mundo vai conseguir visualizar quando que foi executado e qual que é qual é o resultado do teste. Essa página vai se manter, mas os logs do teste em si vão ser deletados depois dos 5 minutos, tá? Então, a recomendação é que, caso você não passe nos testes, caso tenha algum problema e vá reportar, ou pelo menos, ou caso vocês queiram guardar para registro, salvem os logs dos testes assim que finalizarem, tá? Para garantir. Que vocês vão conseguir ter as evidências necessárias ali para conseguir tirar as dúvidas, fazer a investigação interna do que pode ter acontecido. Obrigada, Jefferson, essa página que eu queria mostrar. Pessoal, retomando aqui, vou passar pelos próximos passos, então algumas dúvidas já foram respondidas pelo chat, mas depois a gente passa pelas demais e pelas mãozinhas levantadas. A gente vai ter uma primeira rodada de execuções da FVP, que vai ser pontual, e aí depois a gente vai passar informações sobre recorrência, tá? Então, vamos lá. Para esse primeiro momento, as instituições vão ser divididas em 4 grupos, por volume de chamadas. Então, as instituições que estão com mais chamadas, tanto na fase 2 quanto na fase 3, vão estar nos primeiros grupos. E as instituições vão ter 2 semanas para executarem esse teste, tá? As instituições vão ser notificadas por ticket no Service Desk com aproximadamente 1 semana, avisando ali que você vai estar no grupo 1, 2, 3 ou 4, e você vai ter do período, vamos supor aqui, de 1º a 15 de abril para conseguir executar os testes. Se você não tiver no grupo definido, ou, aliás, se você ainda não tiver sido alocado em um dos grupos, ainda não tiver sido notificado, você não vai conseguir executar os testes. Então, relembrando, a gente tem 3 bloqueios ali na FVP, né? A sua instituição tem que estar autorizada na ferramenta para você conseguir executar, o usuário tem que ser um usuário primário, o Primary Contact, FVP Contact, cadastrado no diretório, e o CPF que é utilizado tem que ser desse usuário que logou, e a URL que está sendo disponibilizada ali é da instituição que o usuário está vinculado. Então, nessa primeira etapa, a gente só vai liberar na ferramenta as instituições dos grupos que já forem sendo liberados, para a gente conseguir garantir que vai conseguir dar suporte para todo mundo, vai conseguir atender todas as dúvidas. Então, se você ainda não recebeu o ticket no Service Desk, você pode até tentar acessar a ferramenta, vai dar falha, tá bom? Vai aparecer uma mensagem de erro. Então, cada instituição vai ter 2 semanas para realizar uma execução com sucesso. Então, dando o exemplo aqui do Jefferson, assim que o Banrisul for alocado, ele vai receber o ticket falando, olha, Banrisul, você tem de 1º a 15 de abril para executar o teste. O Jefferson, se for o usuário ali determinado pela instituição para realizar esse teste, ele vai ter até o dia 15 para fazer uma execução com sucesso. O que a gente vai esperar numa execução com sucesso, tá? A instituição vai poder escolher um Authorization Server do seu próprio conglomerado, então tem algumas instituições que têm mais de uma marca, então para esse primeiro momento vai poder escolher qual que vai utilizar, pode escolher qual é o modelo de autenticação e vai poder escolher se quer testar entre PF e PJ, tá? O que não vai poder escolher são as fases, tá? Então, se a sua instituição é participante de fase 2 e 3, vai ter que executar com sucesso os testes tanto da fase 2 quanto da fase 3. Se você é participante só da fase 2, executar só o teste da fase 2, se você é participante da fase 3, só o da fase 3.
Essa daqui é a única parte que não pode escolher. O restante, qual Authorization Server, qual modelo de autenticação, e se vai ser PF, PJ, é opcional. Se você tiver algum problema na execução, tanto desde a parte do login, ou não conseguir executar o teste, ou o teste está dando um erro e você não sabe exatamente o que aconteceu, abre um ticket no Service Desk, na categoria Incidente FVP, para solicitar o suporte e avaliação, tá? Se por algum acaso você tiver com algum problema, você abriu o ticket no Service Desk, mas ainda não conseguiu resolver dentro dessas 2 semanas, a gente vai analisar caso a caso, você provavelmente vai ter mais tempo para conseguir executar com sucesso, tá? Mas é esperado que você pelo menos tente, e caso tenha algum desafio, você notifique através do ticket para a gente conseguir atender, tá? Depois que você tiver a execução com sucesso, você não precisa enviar evidência em nenhum lugar, então a gente tem esse controle aqui por dentro da estrutura, a gente consegue ter acesso a quais instituições executaram e qual é o resultado dos testes. Então, se você quiser salvar os logs ali como uma evidência, caso precise depois, tudo bem, mas não precisa abrir um ticket compartilhando essa parte. Executou com sucesso, tá tudo certo, não precisa mais se preocupar. A recorrência da execução ela vai ser definida posteriormente, a gente vai comunicar por informa. Então, nesse primeiro momento, a gente ainda não definiu qual vai ser a frequência que essa atividade, né, de execução vai ser exigida, mas comunicaremos posteriormente. Aqui tem o link da documentação, e já aproveitando uma dúvida que surgiu aqui no chat, a FVP automatizada 1.0, que é executada toda quinta-feira com os testes de DCR-DCM, ela continua sendo executada, tá? Não vai ter nenhuma mudança na recorrência dela, nem no formato ali de funcionamento, tá? Então, aqui é uma ferramenta apartada e ela exige uma ação de algum usuário da instituição para conseguir ser concluída. Então, aqui é o resumo aqui dos próximos passos. Então, acho que a gente pode passar pelas dúvidas agora. Começar pelas mãozinhas, tá aqui na ordem para mim, tá o Neto. Bom dia, Neto. Eu acho que tem mais de um Neto aí, mas já que me enquadro nesse ponto, eu vou começar, tá? Perfeito, eu acho que é você. Bom dia. Eu tenho algumas dúvidas com relação à questão da conciliação com o PCM. A gente está fazendo teste em produção, né? Então, a gente já tem o PCM ativo, que está coletando, e vai ter em algum momento que ele vai fazer efetivamente a conciliação dos dados. Então, como é que a gente faria a conciliação desses dados que vão partir dos testes da FVP com a PCM? Como é que existe algum plano para isso? Qual seria o tipo de impacto que a gente teria? Como é que vocês imaginam que vai dar certo essa questão da conciliação junto à PCM? Neto, boa pergunta, tá? Tá em discussão aqui na Squad Sandbox, ainda não foi finalizado como vai ser o modelo, mas existe um plano de cadastrar também a ferramenta de validação em produção na PCM para conseguir fazer essa conciliação. Tá? Então, não vai acontecer nesse primeiro momento, mas está em discussão esse ponto. Então, inicialmente, a gente vai gerar dissincronia, né? Por exemplo, a gente vai ter os testes executando e a gente não vai conseguir conciliar essas informações. Exato, nesse primeiro momento vai ser isso. Tá. Existe um espelho desses testes em Sandbox? Dá para executar esses testes voltado para um ambiente de Sandbox e deixar tudo configurado para o ambiente de Sandbox sem ter essa amarração de ter que executar dentro do prazo que foi estipulado, a gente poder fazer os testes de forma que, em qualquer momento, por demanda, assim que precisar testar, usar o ambiente de Sandbox para fazer isso. Vou comentar sobre essa dúvida. Para o teste da fase 2, exatamente igual o primeiro teste que você vai encontrar no plano de teste de resources. Então, a gente pegou exatamente aquele teste e colocou dentro da ferramenta. A grande diferença é que a gente faz um DCR prévio, mas isso é uma propriedade da plataforma. Então, todos os testes da plataforma fazem um DCR prévio.
Porém, pensando no escopo funcional e assumindo que não tenham problemas no DCR, que já é testado pela ferramenta automatizada, acho que não teria problema para sequência. E para fase 3, o escopo desse teste é o mínimo necessário da fase 3. Então, qualquer teste de fase 3, se você consegue um sucesso, ou qualquer teste feliz de fase 3, conseguir um sucesso nele deveria implicar em um sucesso nesse teste de produção. Porque tudo que a gente faz é só autorizar o consentimento. Tá, mas aí no caso desses testes em si, não tem réplica deles para sandbox, é só produção mesmo. O fase 2, sim, que é o teste de resource caminho feliz. O fase 3 não tem réplica exata. A gente pode trabalhar. Eu acho que, dado esse ponto que você levantou, a gente consegue seguir esse teste. Só acho que a réplica não vai ser exata devido à instituição, às contas que estão cadastradas, que são enviadas no payload de consentimento. Os testes... E aqui, só complementando, a ideia da FVP é justamente executar ela em produção, justamente pelas diferenças que existem entre os ambientes. A gente começa pelos certificados que a gente tem, não é o mesmo utilizado no ambiente sandbox. Então, como teve muitos problemas de interoperabilidade, a garantia de que o teste vai ser executado e que funciona é somente no ambiente de produção. Então, por isso foi criada a ferramenta e a execução é em produção. Se eu puder complementar, só uma informação aqui, a gente vai fazer a liberação das instituições de maneira escalonada para conseguir dar esse suporte num primeiro momento. Mas depois, você também vai poder continuar utilizando a ferramenta para executar quantos testes em produção a sua instituição achar necessário, tá? Então, a partir do momento que sua instituição for liberada, você vai poder continuar logando na FVP, se você quiser, todos os dias e executando o teste ali, tá? Ok, só para finalizar, a última dúvida com relação a teste de fase 3. Existe um valor definido que vai ser o mesmo, uma constante do valor que vai ser o consentimento, porque a conta que vai ser testada, ela vai ter que ter saldo, né? Para poder fazer a autorização do pagamento. Então, não só a instituição vai ter que abrir uma conta, como também a conta vai ter que ter saldo. E como em relação a como vai ser? Oi? Em relação a como a instituição vai executar, acho que fica a cargo dela, se ela vai usar uma conta já existente ou não. Referente ao valor, a gente envia um valor entre 0 e R$1. Então, é aleatorizado, toda a execução vai ser um valor diferente, entre 0 e R$1. Tá, mas a instituição, mas pelo que eu entendi, não era teste só na API de consents, a de payments a gente não chegaria... Exato. É isso. Então não vai sensibilizar nenhuma liquidação financeira, certo? Corretíssimo. Eu então, acho que bom. a necessidade de saldo se vem a autorização de um consentimento. Exatamente, isso aí. Não, é só, exato. É que alguém pode validar o consentimento, o saldo já nesse evento de consentimento transacional. É isso que ele está falando, certo? Isso, na autorização do pagamento pode ser validado o saldo nesse ponto, para poder dizer se vai autorizar ou não o pagamento. Ok, aí, mas não tem, mas não vamos ter efetivação, né, dessa liquidação. Exato. Ok. Espero que não. Pessoal, mas no caso de pagamento pela V2, essa validação aí no consentimento, acho que ela não é mais permitida, tá? Então já não deveria influenciar nisso. Eu, pelo que eu me lembro também nas documentações, não tem mais isso, não. Exato. E o valor é até R$1. Então, por exemplo, ali no teste que eu executei, o consentimento tinha um valor de 12 centavos. Então, é sempre um valor até R$1 que o consentimento é criado. E na V2 ali não pode fazer essa validação no consentimento. Perfeito. É isso, minhas dúvidas eram essas. Muito obrigado. Obrigada. Esteban? Só para aproveitar o tema, pode ser uma... Bom dia, tudo bom? Elias, eu acho que está travando aqui, pelo menos para mim, tá? Estão me ouvindo ou não? Agora sim. Legal. Pode ser uma conta de uma instituição do grupo
contra outra instituição do grupo? Ele sempre vai ser a conta da ferramenta de validação, a ferramenta de validação em produção, testando contra uma detentora da sua instituição. Uma marca ali da sua instituição. Mas você não consegue mudar ali quem vai ser o equivalente ao iniciador ou receptor de dados, tá? Ele vai ser sempre a FVP. Ok, obrigado. Uma observação, acho que esse ponto de cena que foi colocado é muito importante, porque a gente pode ter uma conta que ela é administradora de múltiplas organizações, né, do grupo, como até acho que o Banrisul demonstrou. Tinham 2 organizações. Uma não vai poder fazer o teste da outra? Acho que é esse o processo, essa a dúvida do Estevam. Aqui você sempre vai ter o iniciador, vamos lá, fazendo paralelo, o iniciador ou receptor de dados vai ser sempre a ferramenta de validação em produção. Você não pode cadastrar um novo iniciador ali para fazer o teste. Se quiser testar com outro iniciador, aí tem que conversar diretamente com esse iniciador e fazer bilateralmente, tá? A ferramenta de validação em produção não permite essa mudança. E aí, o que você vai conseguir fazer, vamos usar o exemplo aqui do Jefferson. O Jefferson apareceu ali 2 instituições para ele. Ele conseguiria executar o teste sendo a detentora de conta ou transmissora de dados uma das 2 instituições. Qualquer authorization server que esteja cadastrado numa instituição que o Jefferson tem o poder ali de contato da FVP. Então, se ele está cadastrado ali, ou algum authorization server vinculado, ele consegue escolher, mas você não consegue pegar, por exemplo, testar uma outra instituição que você não esteja cadastrado. Acho que aqui um ponto, a FVP é uma instituição cadastrada no diretório. Então, por isso que a ferramenta ela vai atuar fazendo o papel de iniciadora ou de receptora de dados. E o teste é sempre nesse cenário, né? Então, C como instituição vai ser ou detentora ou transmissora. E a ferramenta que faz a outra ponta, como uma instituição que ela está cadastrada no diretório. Aí aqui, seguindo a ordem, temos o Esteban. Opa, tudo bom? Bom dia. No final, como ficou o tema de CNPJ? Nós temos Authorization Servers, brands, que são exclusivamente CNPJs. Esteban, ali na própria ferramenta de validação em produção, quando você vai fazer a configuração inicial, ele tem 2 campos, tem o CPF e o CNPJ. Então, se você quiser testar uma PJ, aí você adiciona ali o CNPJ específico, e o CPF tem que ser o seu. Aí você preenche esses 2 campos e executa como PJ. Sim, porque basicamente hoje pode ser que não tenhamos pessoas que forman parte dos times de Open Banking para fazer os testes de algunas delas, tá? Simples así. Va a ter que colocar esas persoas dentro do directorio. As persoas que possam facer o teste con acesso ao directorio. Você não precisa adicionar essa pessoa como administrador, você pode só adicionar ela como contato primário ali da FVP, que ela já vai ter acesso ao teste, e ela não vai ter poderes ali para editar nada no diretório, tá? Ela só vai ter poderes ali entrando na FVP. E despois, bueno, o que foi preguntado, o sea, nós tamén temos o caso de que temos varias organizations, tá? Va a precisar una pessoa diferente para cada una, certo? Seba, nesse primeiro momento, a gente está pedindo só um teste por instituição, mas ali, sim, você vai precisar cadastrar um usuário para cada instituição ali no diretório. Diferente. Isso. Pode ser a mesma, tá? Por Pode exemplo, ser a se quiser mesma no cadastrar final? você em todos os authorization servers, você consegue, você só troca ali a URL que você vai colocar na hora de executar o teste. Se você tiver autorizado em todas as instituições, você vai ter poder para executar contra todas as instituições. Tá bom, maravilha.
Aqui é importante ali, por exemplo, eu mostrei aquela parte de diretório. O usuário que for executar a ferramenta não precisa e não necessariamente tem acesso ao diretório. Como eu estou cadastrado ali como administrador, eu pude ir lá, entrar e mostrar a tela. Mas o usuário que vai executar, ele só precisa receber a permissão que um usuário que é administrador da instituição de diretório vai lá e cadastra. Então, aquela parte ali foi apenas para mostrar onde que se autoriza o usuário. O usuário não precisa fazer aquela etapa. Maravilha. Era isso. Obrigada, Esteban. Matheus? Bom dia, gente. Vendo que, assim, tudo bem que agora vai ser grupos e tal, a gente vai ter um poder de escolha nos parâmetros, mas à medida que numa instituição tenha muitos authorization servers ou os testes vão sendo mais precisos em questões de funcionalidades, eu gostaria de saber se seria possível utilizar as APIs desse motor de teste do FPP, né? Para fazer isso de forma automatizada. Matheus, esse teste a gente não consegue fazer de forma automatizada, porque precisa justamente passar pela autenticação. Então, DCR e DCM a gente consegue fazer de forma automatizada, mas pelo menos nesse primeiro momento não conseguiria fazer o de autenticação, senão a gente precisaria ter um usuário com conta com todos os aqui da estrutura, com conta em todas as possibilidades aqui para conseguir executar. Então, hoje a gente não está com essa etapa, tá? Não, acho que não foi claro. A instituição, nós aqui, usar as APIs do motor de testes, do motor de teste fornecido para a Radeon, para executar os testes de forma automatizada, fazendo umas automações e tal, para que não tenha que... a frequência pode aumentar, obviamente, para que não tenha que parar alguém para rodar esses testes, e esses testes podem ficar cada vez mais complicados de se rodar e tal. Então, eu queria saber se existe essa possibilidade agora ou pode existir no futuro. Matheus, a gente pode levar isso para discussão ali do Squad Sandbox, tá? E aí a gente, se conseguir desenvolver essa atualização, a gente vai... o Squad Sandbox está sempre pensando em melhorias para as ferramentas, tá? Então, vou anotar aqui a sugestão e a gente discute no grupo. Ok, obrigado. Nada. Paulo Rogério? Bom dia, pessoal, tudo bem? Só uma dúvida em relação ao calendário, tá? Eu só para ter certeza se eu ouvi corretamente. Então, assim, nós vamos receber via Service Desk uma semana antes do início para a gente poder agendar, validar o cadastro de quem vai ser os técnicos que vão acompanhar os testes, né? E vamos ter 15 dias para finalizar pelo menos um teste com sucesso. É isso mesmo? Isso, Paulo. É isso mesmo. Não, obrigado, gente. Era só essa dúvida. Imagina. Madison? Bom, aproveitando um pouquinho a oportunidade, agora que a gente vai ter uma ferramenta de validação de produção, que as instituições vão ter acesso e um pouco de autonomia para fazer a execução dos testes, existe alguma expectativa das instituições conseguirem realizar os testes que hoje são automatizados e são rodados todas as quintas-feiras? Mas a gente estava discutindo isso no Squad, aí um próximo passo ali, a gente estava assim, querendo adicionar os testes hoje lá nessa área logada para as instituições conseguirem fazer os testes, caso queira validar ali durante a semana, antes da quinta-feira, para ter um pouco mais de autonomia. Ainda não está pronto, mas está em discussão dentro do Squad. Ótimo, muito obrigado, Fabi. Imagina, que agradeço. Tiago Fernandes? Tem um limite de usuários ali para a gente habilitar para usar, porque eu vi que tem um primário e secundário, mas eu posso ter mais de um secundário.
Pode sim, Paulo. Por enquanto não está previsto nenhum limite de usuários. Tá, entendi. Aí eu vou até pedir para o Eric me complementar. O que você não vai conseguir é executar 2 testes da sua instituição ao mesmo tempo. Então, Entendi. Tem que supondo ser uma que... pessoa por vez, né, que você fala. Isso. Tá, entendi. Exato, eu te complemento aqui. Primeiro, a gente tem o primário e secundário, mas a gente só usa o primário para validação. Acho que a gente tem o primário e secundário mais por padrão do diretório. E sobre a execução dos testes, é semelhante a como você faria no ambiente sandbox. Você não pode ter 2 testes em paralelo, porque senão você dá conflito na URI de redirecionamento. Que a URI de redirecionamento é construída a partir do seu ID de organização. Aqui passando para o Rodrigo Diego. Usuários aí no diretório, obrigatoriamente tem que ser esse perfil ou Tá falhando um pouco, não sei se é só para mim. Mas se eu entendi a dúvida, é se o usuário tem que ter esse perfil especificamente no diretório, né? não mesmo? Ó, então, se eu entendi certo a dúvida, sim, tem que ser esse perfil. Se estiver cadastrado como contato técnico primário ali do Service Desk, ou se estiver como administrador, quando você tentar executar, vai dar um erro, tá? Então, tem que ter esse contato específico. Rodrigo, aqui eu estava falhando aqui um pouco, mas você abaixou a mão, então entendo que era isso. Qualquer coisa, pode mandar no chat também. Cândida? Bom dia. Após as instituições serem devidamente colocadas dentro dos grupos, né, para execução dos testes, qual vai ser a periodicidade de reexecutar esses testes? Cândida, a parte de periodicidade de recorrência vai ser definida posteriormente. Aí o Squad Sandbox vai mandar por informa para comunicar. Ainda não foi fechado os detalhes da recorrência. Perfeito. Obrigada. Imagina. Aqui tem mais uma mão levantada, mas não está aparecendo para mim o nome, está como user T10 Tech, então... Sim, sou eu. Bom dia. Meu nome é César. Eu fiquei com uma dúvida bem simples, na verdade. No caso de testes em conta PJ, ali no campo de CNPJ, eu devo gerar um CNPJ ou eu já devo ter um CNPJ cadastrado? Para o CNPJ não existe restrição. Então, a gente valida o seu CPF, valida o servidor de autorização, mas o CNPJ ele é livre. Então, desde que seja... Rafael Barbosa? Olá, bom dia. Para tirar uma dúvida sobre o que vocês falaram de a pessoa não precisar ser administrador da organização para poder executar esses testes. Então, eu só preciso solicitar que a pessoa que for executar esses testes se cadastre no diretório e eu não vinculo ela como administrador da organização. Isso é suficiente para ele executar? Rafael, algum administrador vai ter que adicionar essa pessoa, esse usuário, como contato primário ali da FVP no diretório. Então, estou vendo aqui no chat, vamos supor o Vitor. Vamos supor que o Vitor é administrador da sua instituição e você que vai executar o teste. Ele não precisa te adicionar como administrador, mas ele precisa te adicionar como contato primário da FVP ali no diretório. Tá. Aí ele fazendo isso, eu só me cadastro no diretório e já consigo executar o teste. Isso. Perfeito. Pessoal, passando aqui pelas perguntas do chat, então, aqui a vinculação do CPF, o Eric já respondeu. Eu estou indo de baixo para cima para ver o que já foi respondido pelo chat ou não, tá? Então, a criação da conta no diretório vai exigir o vínculo do seu CPF. E aí, o CPF que você se cadastrou tem que ser o mesmo que você está adicionando ali no teste. Se vai ter alguma vantagem para a instituição no quesito de disponibilidade do serviço. Por exemplo, hoje temos que entrar em contato com as iniciadoras para fazer o teste. Com essa avaliação, aí já iremos ficar habilitados com todos os participantes.
Rômulo, eu não sei dizer se necessariamente vai estar habilitado com todos os participantes, mas especialmente algumas instituições que a gente viu que algumas detentoras, por exemplo, têm um pouco mais de dificuldade para testar em ambiente produtivo, conseguir alguma iniciadora para fazer o teste, já que é um volume menor, pode usar essa ferramenta para fazer uma validação, tá? Não, mas aí, Fabiane, a questão toda também é identificar a vantagem que a gente vai ter com a ferramenta, porque hoje, como detentora, a gente participou lá do onboarding ano passado com algumas iniciadoras, né, naquele sorteio e tal. Até hoje, acho que essa semana a gente entrou também no outro sorteio com uma iniciadora Cristal. A gente está em produção com a versão já API V2, só que a gente percebe que a nossa IF, ela não aparece na lista das outras iniciadoras, entendeu? Só aparece na lista das iniciadoras que nós testamos ano passado, o onboarding. Aí a gente tem que ficar pedindo, sabendo, interagindo com uma a uma para saber, pô, como é que a gente faz aí para testar para a nossa IF aparecer aí na listado na plataforma de vocês, entendeu? Entendi, Rômulo. A Essa questão parte é o ganho, é saber ainda para esse cenário de quem já está homologado em produção, como detentor de contas, com a sua API de pagamentos operacional. Ainda assim, a gente vai ter que ficar interagindo com as iniciadoras para tentar negociar para que elas habilitem a nossa IF lá no ambiente deles. Essa ferramenta ela não vai trazer esse ganho para quem vai testar, quem vai ser participar desse teste automatizado. Rômulo, essa questão sobre aparecer ali na jornada é uma questão bilateral, tá? Então, essa realmente vai precisar continuar abrindo ticket com as instituições, caso a sua não esteja aparecendo ali na jornada. Tá, então hoje o escopo, o objetivo maior dessa ferramenta seria o quê? Da FVP? Evitar problemas de... Quer responder, Jefferson? Até, Fabi, aqui assim, a ferramenta acho que até resolve exatamente esse problema. Você vai poder testar a sua instituição como detentora de conta. Então, ali você vai entrar, vai executar a jornada como um usuário e você vai poder fazer esse teste. Se você, como detentora de conta, está apta habilitada. Então, você não vai ter essa dependência de outra instituição te chamar, você ter todo esse bilateral que realmente tem ocorrido. Gerson, assim, eu discordo um pouquinho, porque no motor de teste, ainda no sandbox, a gente executa 30 e tantos cenários, 40 e tantos cenários, em tese, né? Que eu estou falando em tese, a instituição estaria apta, né? E também foi dito, pois é, mas mesmo assim, passando por todos os 30, quase 40 cenários de testes, ainda assim, quando chega em produção, a gente tem que fazer também o acordo bilateral com a iniciadora para poder testar em produção ainda, né, também, para poder negociar depois ela listar a instituição lá na plataforma deles, certo? E também foi dito que mesmo com a UFVP, esse teste, esse fluxo, né, essa verificação, esse teste que vai ser feito, ele não é completo, né? Ele não é todos os cenários, né? Ele é um teste mínimo suficiente para validar alguma coisa que estaria operacional, é isso? Exatamente, ele é mínimo no sentido de que para você estar habilitado em produção, comprovar que funciona, você tem que passar minimamente nesses testes. E a ferramenta ela tem esse objetivo de evoluir, mas hoje no cenário que a gente tem, se uma instituição não passa nesse mínimo, você em produção você não estaria habilitado. Então, nesse mínimo de testes que a ferramenta está fazendo nesse momento, você tem que passar para poder estar habilitado, né? Então, e a diferença entre sandbox, ela existe, né? Você deve saber ali só a parte dos certificados, ambientes, e aquilo ali já é totalmente diferente do que você tem em produção, e por isso que o teste em produção, ele acaba sendo único, né? O que você faz em sandbox, ele te garante bastante conformidade, mas ainda não é a mesma coisa que em produção. Então, esse mínimo de testes, ele garante que você está apto ali a ser transmissor de dados, e na parte de detentora de conta, ele não faz o pagamento em si. A ferramenta não executa Só não efetiva, né? Só não efetiva.
Então, se você não, né, não passa nem na parte do consentimento, não, com certeza não conseguiria ter a parte da iniciação efetiva, né? Como até complementando aqui, as iniciadoras deveriam disponibilizar todas as detentoras, tá? Ali na listagem. Então, se a instituição não está aparecendo em alguma jornada, então ali realmente é uma questão bilateral que tem que ser discutida. Mas qualquer coisa a gente pode... A partir do momento que O áudio está muito baixo. Estão me ouvindo? Desculpa, Agora gente. melhorou. Vamos lá. A partir do momento que uma instituição financeira ela é homologada, né, em produção para poder operar aí, no caso nós aqui, Crefisa, da fase 3 pagamentos, né, na nossa visão, até hoje a gente já abrimos já um chamado aí com vocês aí no Bacil Open Finance, ainda não tivemos retorno sobre os próximos passos. Pelo que eu estou vendo o Rômulo falar, nós aqui vamos ter que recorrer e negociar isso com os iniciadores para que eles habilitem a nossa instituição financeira, isso, lá na outra ponta do iniciador TPP, é isso? É isso mesmo, David. É isso mesmo. Nossa, Rômulo. A gente está tendo que desbravar lá no Slack com as iniciadoras, com outras iniciadoras e tentando negociar com eles uma janela para a gente fazer um teste em produção e aí sim eles habilitarem a nossa IF na plataforma deles. É assim. Acho que já aparece. Mas existe uma API, lembra deles, de lista de participantes, que nós imaginávamos que assim que a gente fosse habilitado, quando batesse em produção, não eles existe um populassem. Pessoal, licença, eu queria passar a palavra para a Cristiane, que é da supervisão do Banco Central. Acho que ela está com a mão levantada, acho que ela pode trazer um esclarecimento aqui sobre esse ponto, acho que ela pode apoiar. Bom dia. Embora Bom de dia, fato seja obrigatório que a iniciadora liste todas as detentoras, hoje a gente tem um cenário em que muitas detentoras não estão prontas para serem iniciadas. Então, face essa situação, o procedimento atual é abrir um ticket no Service Desk. E nesse ticket, a iniciadora não pode dizer, não tenho disponibilidade ou alguma coisa nesse sentido. O Banco Central monitora o ticket e ela precisa agendar testes com a detentora, se for necessário, e providenciar para que seja listada. Então, embora tenha que ter o contato bilateral, pelo Service Desk vocês têm a garantia de que, se a aplicação de vocês estiver funcionando, a iniciadora vai listá-los. Obrigada, Cris. Sobre esse ponto aqui, desculpa, Rômulo, é que aqui eu entendo que é uma dor, mas não é uma questão que vai ser endereçada, por enquanto, pela FVP. A gente já passou 13 minutinhos aqui do horário previsto para o workshop. Eu ia sugerir a gente passar pelas outras dúvidas, que são aqui referentes à execução aqui da FVP Escopo 2, tudo bem? Ok. Obrigada. Aqui nas mãozinhas tem Thiago Fernandes, como próximo. Eu queria confirmar se a gente só precisaria abrir o ticket, então já está habilitado a rodar a ferramenta, ou se tem outras coisas a mais que a gente precisaria configurar. Tipo algum client, alguma coisa assim, ou... Thiago, aqui é para usar o que já está cadastrado ali de vocês no diretório, tá? Então, você não vai precisar abrir um ticket agora, você vai receber um ticket da estrutura, informando que a sua instituição vai estar no grupo 1, 2, 3 ou 4, e que o período esperado de execução é de 15 a 30 de abril, 1º a 15 de abril. Então, vai ter a data ali prevista, e aí você... aí você vincula ali o usuário no diretório, quem que vai executar a ferramenta, e ali dentro da janela prevista, o usuário faz o login e executa a ferramenta, tá? Você não vai precisar abrir um ticket, a não ser que você tenha algum problema na execução e queira algum tipo de suporte. Tá, entendi, obrigado. Imagina. Guilherme? Eu acho que não é exatamente uma dúvida, era mais para responder também em qual a vantagem dessa ferramenta, né? A gente, enquanto criador de consentimento aqui, quando a gente vai fazer o redirect, e mesmo em todas as ferramentas já existentes, a gente não valida em nenhum momento a autenticação do usuário. E a gente tem mais de, 20 tickets abertos contra instituições em que a autenticação simplesmente ou não abre, ou não funciona, ou dá um erro absurdo no browser, ou o redirect back não funciona,
ou na volta, mesmo o cliente tendo do aceite do consentimento, ele vem como negado. Então, toda essa parte, nossa, eu acho que é valiosíssima da gente conseguir testar e conseguir olhar para isso sabendo que está funcionando. Isso dá uma paz muito grande para a interoperabilidade. Inclusive, mesmo quando uma coisa está funcionando hoje, amanhã pode existir instabilidades que não necessariamente se refletem no status page da instituição e ela simplesmente para de autenticar usuários. Então, acho que, nossa, isso vai ser incrível para a interoperabilidade. Eu só queria agradecer aí pela iniciativa, pessoal. Obrigada, Guilherme. Anderson? Cris, eu fiz uma sugestão lá, tá no chat, tá? Sobre essa questão aí do plano de teste. Legal. Obrigada, Rômulo. Ah, boa. Eu tenho só uma dúvida. Hoje, quando é executado a FVP e ocorre alguma falha, é gerado um ticket para a instituição, né? Uma vez que a gente executar aí a versão 2.0 e ocorrer uma eventual falha, também vai ser gerado um ticket ou é uma ação que vai ficar mais de responsabilidade da instituição que está executando para identificar o que está ocorrendo e resolver o cenário encontrado? Anderson, é esse segundo cenário, tá? Então, ele vai ser mais... É a instituição aqui que vai ter autonomia para executar. Você consegue analisar pelos logs qual a etapa que deu erro, do mesmo jeito que tem no motor de conformidade ali, qual etapa que travou. Os logs ali, eles são um pouco resumidos justamente por questão de... para não ter nenhum dado pessoal sensível ali sendo trafegado. Mas aí você consegue fazer essa análise e executar, sei lá, você testou e teve uma falha, você consegue executar mais uma vez até tentar ter o sucesso, quantas vezes forem necessárias. Não vai abrir um ticket automaticamente para vocês e você também não precisa reportar o seu sucesso. Se você tiver com alguma falha que você não sabe exatamente o que aconteceu ou você acha que é alguma coisa da própria ferramenta que precisa ser ajustada, aí, nesse caso, você abre um ticket no Service Desk ali na categoria Incidentes, Ferramenta de Validação em Produção, que aí a equipe aqui vai analisar o que está acontecendo e vai dar o suporte necessário. Aí, se for o caso, a gente faz uma execução assistida, marca para fazer uma execução conjunta, e a gente vê qual que é a demanda. Ô, Fabiane, só complementando a pergunta do colega aí, eu tinha entendido que nessa primeira execução, as instituições iam ter um prazo para executar com sucesso, ou não? É só executar. É isso, Fábio, é com sucesso, tá? Com Então, sucesso, né? executar você vai ter 2 semanas para executar com sucesso os testes das fases que você oferece. Então, se você é só fase 2, só o da fase 2, só fase 3, só fase 3, e se você oferece as 2 fases, tem que executar os 2 testes. E aí você tem esse período de 2 semanas. Caso você tenha um problema, a gente abriu um ticket, a gente ainda está investigando, aí a gente consegue analisar ali, flexibilizar esse prazo, dar uma semana a mais, a gente vai analisar caso a caso, se você tiver um problema, e abrir um ticket para pedir suporte. Não, perfeito, obrigado. Imagina. Aí, Guilherme, respondemos a sua? Olá. David? Ficou claro aí só essa questão aqui é crítica, né, que o Romulo levantou aí, foi muito bom. A gente vai ter que agora correr atrás aí para negociar, né, com os iniciadores do PP para que nos habilitem, né, os apps e browsers aí, né, das aplicações. Boa. Legal, a gente vai pegar aqui a sugestão do Rômulo e dependendo a gente vê como que a gente consegue, se formaliza ali por informe, mas é uma boa sugestão ali. Fabiane, essa iniciativa do FVP em produção, ela pode influenciar o processo de certificação funcional que a gente hoje faz no motor de conformidade, submete lá, né? Mudou esse ano, né? Que está mais automatizado, né? Salvo o plano, as assinaturas até dos representantes da instituição já é no DocuSign, né? A assinatura. Há uma previsão possível desse passo, né, do FVP fazer parte do processo até para ter uma melhor garantia, né, que o que foi testado no motor, mesmo indo para a produção, depois testado em produção pelo FVP, aí sim a instituição fica apta, operacional, a navegar e operacionalizar no ecossistema? Há essa previsão, essa intenção no futuro?
Rômulo, aqui a gente tem uma limitação, porque a FVP, a ferramenta de validação em produção, ela não é uma instituição homologada pelo Banco Central, tá? Aqui é utilizado o CNPJ da Chicago. Então, a gente tem restrições dos tipos de teste que a gente pode fazer, e a gente leva essas limitações bem a sério aqui, até para não incorrer em nenhum risco para o ecossistema. Tanto que a gente tem Sim, todas as sim. premissas ali que foram mencionadas. Eu gostei da sugestão de, dependendo, ser um passo extra. Por enquanto, não pode substituir, porque o motor de conformidade em Sandbox ele acaba fazendo mais testes, ele é um pouco mais completo. Mas é uma possibilidade ali, vou colocar aqui no backlog para a gente discutir no slide, dependendo, colocar isso como uma etapa adicional. A pessoa, a instituição se habilita, né, roda no motor, que ele faz várias verificações de conformidade e tudo, aí a instituição fica apta a ir para a produção, e aí, assim que ela entrar em produção, por exemplo, ela tem 15 dias, sei lá, para testar o FVP dela, né? Uma vez testado, aí, automaticamente, ela é aberta para todo o ecossistema, entendeu? Sem haver essa preocupação dos acordos bilaterais, entendeu? A ideia seria nesse sentido, para reduzir os esforços, né? A gente ganhar essa ferramenta como uma favorável a todos, né? Legal. Anotei aqui, Romulo. Obrigada. Beleza. Marcelo? Bom dia. A nossa instituição ela aparece no aplicativo do Banco do Brasil e no Banco Inter para fazer a jornada de pagamento. Uma vez concluída essa jornada, desde o consentimento até o pagamento em ambiente produtivo, minha pergunta é, se supre a execução da FVP? Não, tem que ser executada através da FVP mesmo. Para a gente conseguir ter o registro ali. Então, não supre, tá? Entendi. Aí, Fabiane, você falou desse registro, né? Que vocês têm condições de controlar, né? Vocês controlam aí na plataforma quem fez os testes e foi com sucesso. Mas mesmo que todo o log depois apague em 5 minutos, vocês ainda têm uma marcação aí que é salva. Isso. A gente tem ali a data de execução e o resultado do teste. Aliás, a gente tem acesso aqui a... Peraí, que tem aqui escrito... a gente tem acesso ao resultado final, o horário de execução e a configuração que foi fornecida para a execução dos testes. A gente não tem acesso aos logs. Entendi. E isso permanece salvo na estrutura de vocês, né? Permanece. Tá, entendi. Até por isso que não precisa abrir um ticket para comprovar que você passou. E nem salvar o plano, né? Como eu sugeri também, inclusive, no chat aí. Não precisa. Eu pensei em salvar o plano de teste para que na tentativa, hoje está assim, né? Na minha tentativa de acordo bilateral com as iniciadoras, eu mostre para eles o meu plano de teste salvo que eu validei em produção, entendeu? Como mais um argumento de barganha, de negociação para poder aparecer na lista deles lá. Rômulo, se você quiser, assim, eu acho benéfico para controle interno da instituição salvar, não é obrigatório aqui para o controle da execução da FVP, e se você quiser utilizar esse documento ali nessa conversa bilateral com os iniciadores, aí vai da estratégia de vocês. Ok. Obrigado. Imagina. Lucas? Tira uma dúvida em relação às datas aí. Existe aí uma previsão para que as instituições comecem a executar esses testes aí? Vai ser lançado um informe com essas datas aí desses 4 grupos? Ótimo ponto. O Go Live completo da ferramenta é dia 1º de abril. Então, na segunda, no máximo terça-feira, a gente vai notificar as instituições do primeiro grupo, e aí a ideia é que tenha de 1º até o dia 15 de abril para essa primeira execução. E que o Romulo riu, mas 1º de abril é verdade, tá? Então, é a data ali, o Go Live completo previsto. Então, a gente já vai anunciar ali os primeiros grupos. E aí deve ser o primeiro grupo do dia 1º até dia 15, depois do dia 15 até dia 30, e aí comecinho de maio ali a gente também divide para as outras instituições. Quando vai ser lançado o informe, ou não vai ser por informe? Cada instituição vai ser notificada através de ticket, tá? Então, a estrutura vai abrir um ticket para a instituição específica, falando, olha, você está nesse grupo, você vai ter esse período para executar. O ticket ali no próprio Service Desk. Elias? Oi, rapidão aqui.
antes a gente não vai ter condição de simular nada, né? Não, Elias, Só vai enquanto a sua instituição não tiver liberada, não tiver no grupo que foi liberado, você não vai conseguir, testar a ferramenta, tá? Porque a gente está justamente liberando em lotes para conseguir dar o suporte necessário para quem tiver dúvida. Não, tá, perfeito. Mas a ferramenta versão 1.0 vai continuar rodando toda quinta-feira. Sim, a 1.0 mantém na mesma rotina. Ok, obrigado. Pessoal, só uma dúvida aqui, o workshop aqui do chat, tá? A gravação vai ser compartilhada, a gente vai colocar no canal do YouTube e a gente vai divulgar a gravação por Informa. E aqui tem um ponto que é se vai ter multa em caso de atraso. Dentro da nova IN, a 359, está prevista essa ferramenta de validação em produção, tem algumas regras, mas para essa primeira execução inicial, todas as questões desse controle ainda estão sendo definidas, mas a ideia é que vocês executem, e se você encontrar alguma dificuldade, abre um ticket no Service Desk com o que está acontecendo para a gente conseguir dar o suporte, tá? Aqui temos mais uma mão levantada do Misael. E eu só queria alinhar de novo aí, porque não ficou muito claro. Na questão das datas, a partir de 1º de abril a gente pode ter uma previsão, assim, por alto, de que a cada 15 dias vai entrar um grupo para executar? Isso. O primeiro grupo começa dia 1º de abril. Então tá bom. É porque assim, não vai ter assim, vai ser o primeiro grupo 15 dias, aí vai ficar um tempão parado porque vai corrigir alguma coisa, para só então depois entrar o segundo grupo. Não, a gente pode ter uma previsão, para a gente poder ter um planejamento aqui, né, de qual sprint que a gente coloca e tal. Exato. Considerar cada grupo uns 15 dias, né? Okay. Cada grupo vai ser 15 dias, e se alguma instituição ficar travada, a gente vai dando suporte em paralelo, não vai travar a abertura de um outro grupo. Não vai ser concluiu todos os do primeiro para lançar o segundo. Perfeito. Isso quero saber. Obrigado. Imagino. Pessoal, deixa eu tentar passar aqui por mais algumas dúvidas do chat. Tô pulando as que já foram respondidas, tá? Material apresentado será compartilhado, sim, podemos compartilhar junto ali com a Informa, com a gravação. Aqui a parte da gravação. Pessoal, estou passando aqui rápido, tem uma pergunta do Wanderson sobre as dúvidas da FVP 1.0. As dúvidas são realmente sanadas pelo Service Desk, então se tiver algum problema, é esse mesmo caminho, tá? Incidentes, ferramentas de validação em produção, pode mandar por ali qual que é a dúvida que a gente sana. A documentação da configuração, eu compartilhar o link aqui da ferramenta, e depois eu compartilho também aqui ele tem a explicação de como você faz o cadastro. Se a avaliação é feita em homologação, a parte dela é possível subir em produção? Não, aqui esses testes deles são feitos em ambiente produtivo. Pessoal, eu acho que aqui, no geral, a gente conseguiu passar por quase todas as dúvidas. Tinha uma se tinha a intenção de validar a parte de agendamento e cancelamento. Por enquanto, ainda não. Mas, assim, Square Sandbox está sempre pensando em melhorias e evoluindo as ferramentas. Então, inclusive, se vocês tiverem alguma sugestão, pode mandar ali também dentro do nosso Service Desk, tem sugestão de melhoria. Pode enviar os comentários que a gente sempre avalia e coloca no backlog, avaliar tecnicamente o que a gente consegue fazer, tá? Pessoal, olhando rápido aqui pelo chat, foram várias dúvidas, acho que a gente conseguiu passar por quase todas. Tem mais algum ponto? David, sua mão está levantada ainda, não sei se é a mãozinha antiga ou se é a mãozinha nova.
Deve estar muito baixinho o seu áudio. Estou com dificuldade de entender. Você consegue mandar pelo chat? E aí, enquanto isso, eu vi que o Sandro acabou levantando a mão também. Bom dia, eu posso até ter perdido. Eu vi aí que dia 1, né, 1/4 inicia. Eu gostaria de saber como que os bancos vão saber, até pedir desculpa já, em que grupo ele vai estar, entendeu? Como vai ser essa divulgação? A gente vai abrir um ticket com as instituições informando qual é o grupo e qual que é o período previsto para a execução. Então cada banco tem que acompanhar lá, então, no portal do Open Finance, certo? No Service Desk, Sim, ali, então. sim. Ok. Obrigado. Bom dia. Imagina. Bom dia. Pessoal, a gente acabou passando meia horinha aqui do tempo previsto. Acho que a gente conseguiu passar por todas as dúvidas. Qualquer questionamento, sugestão de melhoria, dúvida, pode abrir o ticket no Service Desk, tá? Ali, incidentes ou sugestão de melhoria, solicitação de informação, ferramenta de validação em produção. A gente está sempre de olho aqui, tanto para dar o suporte, para fazer possíveis correções e analisar melhorias ali aqui para o ecossistema como um todo. Então, queria agradecer a Mari, o Eric e o Jefferson aqui pela apresentação e a presença de todos vocês. Bom dia, boa sexta-feira, bom final de semana. Obrigado. Você também, Fabiane. Obrigada. Bom dia. Tchau. Obrigada. Bom dia. Bom dia para todos. Tiago e Cândida, vi que vocês levantaram a mão, é dúvida adicional? Não, desculpa. Não, imagina. Tchau, gente. Obrigada.